de mais de 6.000 anos já na medicina oriental. Uma vez restabelecido, podem criar novamente o potencial energético da célula, despertando sua defesa. Então, quando é despertada a energia celular, quando é despertada a energia do canal energético, a gente vai ter uma cura. Nós temos aqui, falando de energia, obviamente falamos de canais de frequência, falamos que o pensamento é um canal de frequência, e nós convivemos com isso aqui. Sistema que gera irradiações que provocam vários males à nossa saúde. Quem é que não conhece isso aqui? Antenas parabólicas, lâmpadas, antenas de televisão, aparelhos de comunicação, computadores, sistemas elétricos, né? Celulares. Quem que não conhece isso aqui? Quem que nunca viu nada disso aqui na vida? Todos nós vimos e convivemos diariamente. Cada equipamento desses aqui libera uma frequência energética, certo? Dentro dessa frequência energética, são frequências altas, altíssimas, acima de 200 Hz, 300 Hz, 1000 Hz de frequência. Essa frequência veio com a tecnologia que a gente começou lá no início, falando da tecnologia, da modernidade, né? Então isso aqui veio com essa modernidade. Só que essas altas taxas frequenciais causam dano ao nosso sistema físico, orgânico, corporal. Por quê? Porque a nossa célula, o nosso sistema físico, ele tem uma frequência energética. Quem acha que o nosso corpo físico aqui não tem uma frequência energética? Alguém de vocês aqui já levou choque alguma vez, quando foi encostar no metal, na porta do carro, na porta da geladeira, ou até mesmo quando foi encostar na outra pessoa, foi cumprimentar a pessoa e levou um choque? Ou quando tira a blusa de lã, agora no inverno, começa aquelas faísqueiras, se tirar no escuro de noite, na frente do espelho, então você vê as luzinhas assim brilhando, né? Por quê? Porque o nosso corpo físico, orgânico, também tem uma frequência energética. Ele também cria energia e libera energia. Porém, a nossa frequência energética, ela varia de acordo com cada órgão, de acordo com cada sistema, podendo chegar 60, 100 Hz no máximo. Tanto que as pessoas que conseguem desenvolver uma propositura energética, uma vez eu me questionava, porque eu via na televisão, vinha não sei quem lá, o cara era mágico, né? Ele acendia uma lâmpada com a mão. De uma forma real, tem pessoas que são capazes de fazer isso porque ele consegue condensar a energia do corpo em uma determinada parte do seu corpo. Tá? Porém, é uma frequência energética do nosso organismo. Acima dessa frequência, se for captada pelo nosso organismo, é nociva. O nosso corpo físico está com uma frequência muito baixa, também é nocivo. Também ele tem uma má função. Os órgãos estão funcionando de maneira errada. E isso é o que acontece no nosso dia a dia quando a gente tem uma alimentação inconstante e quando a gente tem uma água de má qualidade. Então aqui nós temos essa frequência energética criada por esses aparelhos que causam dano ao nosso organismo. O Ministério Público de Belo Horizonte quer desativar metade das antenas celulares por causa do risco de câncer. Porque foi constatado que pessoas que moram próximo de antenas de celulares tiveram, após essa instalação da antena, câncer. E começou a se estudar, então, a partir do aparecimento numa zona específica, onde tem antenas de celulares, pessoas começaram a ter câncer. Por quê? Por causa da frequência liberada. A doutora em campo eletromagnético, a Dilza Dodi, explica que foi feito já um processamento em Belo Horizonte e a taxa de mortalidade foi maior dentro de um raio de 500 metros das antenas. Ela fala que não existe uma comprovação científica para cada caso. Por que não existe uma comprovação? Porque uma de repente teve câncer lá no pé, teve outro que teve no couro cabeludo, teve outro que teve na orelha, e daí muitas vezes o vírus mutagênico do câncer é diferente.
Mas o que ela quis dizer é o seguinte: independente do vírus, independente da parte do corpo que a pessoa teve câncer, independente do órgão afetado, o causador, a fonte, foi a frequência de radiação elevada. Coincidência ou não, num quarteirão do bairro Sagrada Família, pelo menos 5 pessoas tiveram câncer depois de uma antena foi instalada. Por que elas não tiveram antes? Né? E aí começam-se os estudos. Veja bem, em 2005, um estudo em inglês concluiu que crianças que vivem no raio, aqui não pegou, é de 200 metros, tá? De 200 metros, dessas redes de alta tensão, tem 70% mais probabilidade de desenvolver leucemia. Isso aqui foi lá na Inglaterra, não foi aqui no Brasil. Estudo lá. O quanto a frequência pode causar dano ao nosso organismo. E aí vai, né? Ó, dependendo da proximidade, as ondas podem interferir nas sinapses dos neurônios e afetar o raciocínio da coordenação motora. Diz o neurofisiologista Fernando Pimentel de Souza, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, dependendo da proximidade, as ondas podem interferir na sinapse dos neurônios. Depois a gente vai estar vendo a sinapse dos neurônios, como é que funciona, e eu poder explicar como a energia quântica da manta, então, afeta a sinapse neural, proporcionando a melhora, então, do mal de Parkinson. Aqui nós temos, então, uma prospecção de um colchão com ação bioquântica, né? Uma ação natural, mantendo um equilíbrio nas ondas eletromagnéticas, né, negativas, que é o equilíbrio das ondas eletromagnéticas do nosso corpo, baixa frequência negativa, compensando as ondas eletromagnéticas positivas de alta frequência dos equipamentos que nós usamos, convivemos e hoje não temos mais como viver sem. Estamos tão habituados, tão entrelaçados nesse meio, que a gente não consegue mais ver hoje, sem televisão, sem o celular para falar com a família, né? A gente não consegue mais ver muitas vezes sem determinadas coisas, mas tem algumas coisas que a gente pode não usar, ou usar o mínimo possível. No caso do micro-ondas, né, alguns outros equipamentos. No caso do celular, de preferência, sempre, quando usar, o bom seria usar com fone de ouvido, não diretamente, até eu peco às vezes, porque... Só que quando se usa muito tempo celular, o correto seria com fone de ouvido. Porque a frequência direta aqui é um dos grandes causadores de câncer cerebral. Aí então nós temos um corpo demonstrando alguns pontos de dor, onde muitos de nós sentem dores. Dores articulares. Dores articulares, dores de cabeça, coluna, tá? Joelho, quadril, lombar. Mas por que essas dores? O que causa essas dores? Uma é a frequência do nosso organismo que não está respondendo de maneira correta. Quando existe algo que bloqueia o fluxo elétrico do nosso sistema, nós temos então uma deficiência de comunicação e a gente começa a sentir dor, né, nas articulações. Mas o que causa essa frequência, esse bloqueio dessa frequência elétrica? O ácido lático produzido pelos alimentos, o ácido lático produzido pela falta de água que as pessoas não tomam, então ela vai acumulando toxinas no organismo, né? Não chegando líquido suficientemente nas articulações, não oxigenando de maneira correta o nosso organismo. Então ele não tem uma comunicação, e depois que essa comunicação foi bloqueada, mesmo a pessoa melhorando a quantidade de água, mesmo a pessoa mudando a sua alimentação, ela tem uma demora na recuperação. Agora, quando nós melhoramos a qualidade da água que tomamos, nós melhoramos a alimentação e colocamos aqui um veículo quântico como a manta para melhorar automaticamente a comunicação elétrica da célula, propiciando então o rompimento desse bloqueio, o organismo começa a ter uma melhora rápida. Ele começa a eliminar toxinas mais rapidamente. Ele começa a ter uma ação
melhor. Por isso que a gente sente uma melhora rápida quando começa a usar a manta. O corpo humano é formado aproximadamente por 90 trilhões de células. 90 trilhões. A gente não vê nenhuma, né? A gente só vê o corpo inteiro. Mas a gente vê célula. Agora no inverno é muito bom a gente ver células. Quando está muito frio, né? Inclusive a gente usa aquelas meias mais grossas embaixo da roupa, quando tu tira assim, às vezes sai aquela casca branca, né? Aquelas casquinhas. O que é aquilo ali? Parece um lagarto, né? Soltando as cascas fora, tudo ali, né? E a pessoa que tem assim a pele mais morena, é mais fácil de ver aquelas cascas brancas. Por quê? Ou na roupa escura, né? Na roupa escura a gente vê. O que é isso? São células. O nosso organismo troca, por exemplo, a pele a cada 21 dias. Então a gente, obviamente, está sempre trocando a célula da pele. A gente só vê mais no inverno, no verão a gente não vê. Mas no inverno todo mundo vê. Tá? Então, desses 90 trilhões. Mas o que acontece com essas células? As células elas têm funções individuais, mas elas têm uma função conjunta. A pele tem uma função, o músculo tem outra função, a célula do osso tem outra função, a célula do fígado, do baço, do pâncreas é outra, do intestino. Então, cada parte do nosso organismo, as células neurais, cada parte tem uma célula com função específica. Mas todas elas necessariamente precisam de água, todas elas necessariamente precisam de oxigênio, precisam de alimento, precisam de muitas coisas. A célula, por sua vez, é formada por milhões de átomos. O que são átomos? O que é átomo? Átomo é isso aqui. Uma pequena partícula, uma molécula elétrica. Ela é energia pura. O átomo é energia pura. E tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vimos é atômico, é energia. A cadeira que vocês estão sentando, a roupa que vocês estão vestindo, são átomos. Vocês estão sob energia. Tá, mas a cadeira não é o mesmo átomo da minha célula no corpo físico. Não. É ou não é? É. Se a gente pegar a tabela química, nós vamos ver lá um número X de átomos diferentes para um material diferente. A cadeia atômica do ferro é um, a cadeia atômica do alumínio é outra, do magnésio é outra, e assim sucessivamente. Essa cadeia atômica está relacionada ao número de prótons e elétrons, quer dizer, energia positiva e negativa que formam o átomo. E também está relacionada aos materiais de acordo com a aglomeração desse átomo, o quanto ele está mais junto ou mais separado. Né? A água é um exemplo fantástico. Se eu pegar a água, o que ela é? O que é a água? H2O. Ela é H2O. É uma molécula de hidrogênio, não, de oxigênio para dos hidrogênio, né? É uma duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Essa é a água. Mas como é que a gente sente ela? Ela é líquida. Se eu jogo ela numa chaleira e boto ferver, o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar gasosa, ela vai evaporar. Mas mudou a molécula d'água? Ela deixou de ser água? Não. A única diferença está onde? Se eu coloco água numa panela de pressão, fecho e boto aquecer, o que vai acontecer naquela panela se não tiver um suspiro? Vai estourar. Por quê? Porque quando eu aqueço a molécula atômica da água, ela dilata. Não mudou a molécula, mas ela mudou o conglomerado da água. Então, quando a água está mais fria, está mais junto, ela fica água. Se eu botar no freezer, eu congelo ela vai ficar mais junto ainda. O que eu formei? Gelo. A pedra do gelo. Mas deixou de ser água? Não. Então, só para a gente entender, quando eu falo em termos de material, e tudo é atômico, e tudo é energia, é de acordo com o conglomerado desse átomo e dessa energia. Então, nós temos ali o próton, temos o elétron, temos o nêutron,
O nêutron é o centro do átomo, onde circulam ao seu redor as moléculas elétricas. E a nossa célula, por sua vez, é isso aqui. Cada célula, ela tem um composto específico, mas todas elas contêm uma membrana, é formada por ribossomos, tem um núcleo interno, ela tem centríolos, ela tem o citoplasma, tem o retículo, tem os lisossomos, a mitocôndria, o complexo de Golgi, vesícula de dobra, tudo isso aqui faz parte de uma célula. Essa vesícula de dobra temporária de membrana celular é aqui onde é feita a comunicação entre as células, o processo químico de troca entre as células. E todas essas células, toda a célula orgânica, ela precisa de energia para funcionar. Né? Se nós não comemos, nós ficamos anêmicos e ficamos sem energia, fracos, sonolentos, né? Quando nós comemos, nos alimentamos bem, então nós temos energia, ficamos mais fortes, sarados, a pele rosada, né? Mas lá, quando a gente come a comida dissolve por um processo químico no estômago, é absorvido para a corrente sanguínea, é retirado dali propriedades enzimáticas, né? Minerais, sais, entre outros, e vai para dentro da célula e aqui, na mitocôndria, dentro dessa organela, ela é formada em um processo químico por algumas enzimas ingeridas, e aqui é produzida a energia celular. Dentro da célula, nessa pequena organela chamada mitocôndria, é formada a energia para dar vida para aquela célula funcionar. Se eu pego um fogão a lenha e faço fogo lá, não preciso de lenha lá dentro? Para manter o fogo não preciso botar mais lenha? Ou carvão, que seja. E daí não aquece, não esquenta, tem energia. Se eu retirei a lenha do fogão, eu tenho um fogão sem energia, sem calor. O nosso corpo físico é mais ou menos isso. A gente joga para dentro dele alimentos que vão ser transformados em energia celular lá na mitocôndria. O que acontece? Hoje nós temos um alimento de má qualidade. A nossa lenha é uma lenha podre. Junto com essa lenha, muitas vezes ela está úmida, não acende direito, porque existem ali, aquilo que eu falei antes, alguns processos químicos que são colocados nos alimentos que dentro do organismo já não deixa chegar na mitocôndria a energia celular correta e necessária. Então o organismo tem uma deficiência. E dentro dessa deficiência, a gente consegue, com a manta quântica, repor essa energia que está faltando. Repor aquele processo que só o alimento já não está dando mais conta. E quando eu reponho essa energia na célula, talvez ela trabalhe melhor, e com certeza ela trabalha melhor, aproveitando melhor aquilo que ela está absorvendo dos alimentos. Então a gente começa a ter uma recuperação. O nosso organismo começa a funcionar melhor. A gente começa a ter uma melhor vitalidade. Aí se eu preciso tomar um determinado medicamento, esse medicamento vai ter uma ação melhor no meu organismo. A água que eu tomo, ele começa a filtrar melhor o meu sistema e ajudar a retirar os detritos que ali estão. A energia geradora de impulsão energética no organismo humano, injetando 1,5 volts de energia, com variação de 52 Hz por segundo, estimulando o organismo, ativando os órgãos na busca da homeostase, diminuindo até ou até eliminando energia para a vida. 52 Hz. Essa é a frequência energética que a manta está liberando. O nosso organismo varia por órgão até 100. Então, se a gente faz um equilíbrio de 52 e a célula que precisa de 100 ela está deficiente, ela vai ter uma recuperação. A célula que precisa de menos de 52 Hz, ela vai aproveitar aquilo que é suficiente para ela. E o organismo começa a ter uma função melhor. Por isso que a gente sente a melhor. Por isso que a gente sente o organismo responder melhor. Se a gente está cansado, a gente sente mais vitalidade. Se o nosso intestino não está funcionando direito, ele funciona com um sistema elétrico peristáltico, que é uma função de comunicação celular para fazer ele funcionar. Quando ele não está funcionando é por falta de energia. Então a manta joga essa energia, ele começa a funcionar e a gente começa a ter uma função intestinal melhor. O rim começa a eliminar mais. O sistema linfático, que é um sistema autônomo, é o segundo sistema de circulação do nosso organismo. O primeiro é o do sangue. O cardíaco,
né, das veias, das artérias. Mas nós temos um outro sistema de vasos, que é o linfático, que é autônomo. E ele não tem uma bomba específica como o coração. A bomba do sistema linfático é o abdômen. Então a gente precisa de uma respiração correta para o sistema linfático funcionar bem, ou precisa fazer uma atividade física para que os nossos músculos ativem também o sistema linfático. Mas daí de forma autônoma, a manta carrega o nível celular para o organismo fazer uma absorção dessa corrente, retirando os detritos orgânicos. Por que dormimos? Né? Nós dormimos. Por que nós dormimos? Mas descansar para quê? Para viver? Para viver. Existe uma necessidade no nosso corpo de repor energia. E quando dormimos, então nós restauramos energia. Certo? Mas uma pessoa que tem insônia, como é que ela faz para restaurar essa energia? Ela não restaura. Uma pessoa que costuma trabalhar à noite, pessoa que tem um serviço que é plantonista e o horário de trabalhar dela é à noite. Durante o dia ela também não consegue, mesmo dormindo, restaurar a energia. E a pessoa passa, então, com o passar dos anos, a ter um processo doentio. Então, nós precisamos dormir. Esse aqui é o nosso cérebro. E aqui tem uma pequena representação mostrando que ele trabalha com função elétrica. Né? Então, aqui nós temos uma situação em que ele está mostrando algumas comunicações elétricas. E esses raios que estão saindo aqui é uma representação daquilo que a gente falou antes, a emissão do pensamento e a recepção do pensamento como uma forma elétrica. E aí ele vai pulsar, ele vai trabalhar. Isso aqui é chamado de pulsação da vida. Essa pulsação vital, enquanto a gente tem energia percorrendo o nosso sistema eletroencefalo, a gente tem vida. Por isso que tem algumas pessoas quando param que isso aqui está lá no hospital ainda respirando, o coração batendo, na verdade, por máquinas, ela teve uma morte cerebral. Ela não tem mais energia no cérebro, não tem mais essa pulsação. E aí nós entramos lá dentro daquele cérebro, que está pulsando. E nós temos aqui, então, uma célula nervosa, uma célula neural, que tem vários ramos de comunicação entre as outras células, que é onde é formado o pensamento. Essa célula, quando está doente, ela está com uma carga muito baixa. Aqui é apenas uma demonstração. Digamos que a célula neural ela é mais de 54 Hz. E aqui ela está apenas com 54 Hz de energia. Então ela está doente. Ela não está conseguindo fazer o seu trabalho de maneira correta. E aqui nós temos uma simulação. Então a célula doente, uma célula sadia, energizada, sem aquele ponto enegrecido, e umas células sadias que não sofreram efeitos. Né? Só uma representação. As ondas de ressonância quântica do aparelho são emanadas e entram no campo eletromagnético da célula, proporcionando energia reguladora de acordo com a frequência correta da célula que está doente. A frequência de 6 Hz. Ela começa a liberar a frequência. Essa frequência passa a penetrar o hipocampo, e o campo mental e o campo celular, e vai começar a fazer uma restauração da energia da célula. De forma não invasiva, as ondas agem no organismo. Por que não é invasiva? Porque não é algo que eu engoli, não é algo que eu injetei na minha pele, na minha veia. É uma ressonância de frequência. E depois nós vamos poder até mostrar um pouquinho a ressonância e como é que funciona. Provocando alteração energética na célula. Então aquela célula doente está recebendo energia e ela começa a estabilizar a energia. Passou para 58 e está aumentando e chegou a 6 Hz. Uma célula normal. Não tem mais o ponto enegrecido. Colocando essa frequência, temos uma célula saudável, uma célula normal. Promovemos a cura sem efeitos colaterais. Né? O efeito colateral que a gente sente é a melhora física.
Então, essa aí é o nosso organismo recebendo, então, uma melhora física. A saúde da energia, então, ativa o metabolismo, o celular organismo, o sistema nervoso restitui nossa energia. Aqui a mesma coisa, uma célula, né, mitocôndria e toda a formação dela. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui rapidamente um videozinho para vocês verem a comunicação da energia a nível celular. Essa é a velocidade com que andam os pensamentos no nosso sistema. Elas passam pelos pequenos fios que ligam uma célula a outra, que ficam um espaço entre elas, e aqui então é feito as trocas enzimáticas, né? Aqui, ó, é feito as trocas enzimáticas. Vem a comunicação elétrica, aqui tem glândulas que produzem então enzimas, produzem hormônios, que são liberadas e trocadas entre as células. Aqui nós temos as células, essa célula nervosa do sistema neural, estava fazendo aquela comunicação. Aqui nós temos então o que a gente já viu antes, a célula, como um todo, suas partes. As demais células, né, ou o interior também da célula neural, tem a mesma função. E aqui nós podemos só, rapidamente, nós vamos ver agora, alguns órgãos específicos e como eles são afetados. Como eles são afetados pela energia quântica, né? Então, nós temos várias doenças do sistema renal. Mas um dos mais comuns, assim, que as pessoas notam que não está funcionando, é quando começa a ter inchaço, começa a ter retenção de líquido, não tem uma liberação correta, né? Então o rim não está filtrando suficientemente bem e não está fazendo a retirada de líquidos orgânicos. Entre elas, a energia quântica, então, ela ativa o sistema renal e previne que a pessoa venha fazer hemodiálise, retenção de líquidos e pressão alta. Por que previne pressão alta? Pressão alta pelo acúmulo de retenção, pelo acúmulo de líquido. Muitas vezes a pessoa tem pressão alta só pelo acúmulo de líquido e ela passa a tomar uma medicação para controlar a pressão. Era só retirar o líquido em excesso do organismo. A manta vai auxiliar nesse processo. Se eu pego uma mangueira e eu ligo na torneira, e liguei a torneira, e a água está saindo na ponta da mangueira, normal. Agora se eu for lá e fechar a ponta dessa mangueira, ou reduzir a quantidade de água que sai lá, o que vai acontecer dentro dessa mangueira? Vai aumentar a pressão, certo? Aumenta a pressão dentro da mangueira. É a mesma coisa no nosso organismo. O coração é uma bomba, ele é a torneira que está mandando sangue para os vasos, para as artérias. E ele está numa circulação constante. Mas o rim filtra e retira o excesso de líquido que eu tomo. Quando o rim para de filtrar de maneira correta, esse excesso de líquido vai ficando no organismo. Vai aumentando a quantidade de líquido dentro do vaso, automaticamente aumentou a pressão arterial. Então é um processo simples para a gente poder explicar por que ele ajuda com relação a regular a pressão arterial. Sistema hormonal. Demonstra ótimos resultados da hipófise, diabetes, impotência masculina, frigidez feminina, pressão arterial, mal de Parkinson, surto pancreático e gástrico, fígado. Então, a energia quântica auxilia esse sistema hormonal a funcionar de maneira correta. Por quê? Porque talvez ele não estava funcionando de maneira correta por falta de energia. Lá, a mitocôndria não estava produzindo energia suficiente para aquela célula especializada dentro daquele órgão, dentro daquela glândula, produzir o suficiente. Não produzir insulina de maneira suficiente. A pessoa tem diabetes. Não produzir o progesterona, daí a pessoa vai ter alteração hormonal.
a hipofunção da tireoide ou a hiperfunção da tireoide por um sistema irregular da energia física corporal. Né? Então, às vezes, a pessoa começa a usar manta, começa a dormir, daqui a pouco ela tem que parar com remédio para pressão, ela tem que parar de tomar insulina, ela tem que parar de tomar determinadas medicações, porque o seu organismo começa a ter uma função normal. Ele começou a produzir aquilo que não estava produzindo porque restabeleceu a energia celular. Estresse e depressão. Demonstrou ótimos resultados quanto à reposição do hormônio serotonina, que também é produzida por uma glândula no nosso cérebro, né, pela hipófise. Na hipófise é produzida a serotonina. A falta de serotonina, ele é chamado também, dentro da ciência, como o hormônio da felicidade. Quer dizer, pessoa que não produz serotonina é uma pessoa triste, uma pessoa abatida. E nem ela sabe porque. Tu pergunta para uma pessoa que está com depressão, não, mas por que tu está assim? Não sei. Eu não sei e chora. Eu não sei e desaba. Porque ela realmente não sabe. Ela não tem culpa do que está acontecendo com ela. Daí as outras pessoas que estão ao redor até acham, mas será que não sou eu o culpado? Será que sou eu que estou deixando a pessoa assim? Mas não é. É porque lá na sua glândula não está produzindo serotonina. E aí nós temos algumas glândulas especializadas no cérebro, que é a pituitária, que é a hipófise, que são glândulas que liberam vários tipos de hormônios para manter a nossa frequência, a alegria, a tristeza. Tem aquela pessoa que não chora, olha pra, ela não chora nem no velório do filho, nem do pai, nem da mãe, ninguém, ela não chora. Mas também não é culpa dela, é o organismo que não está produzindo determinados hormônios que geram essa sensação. E tem aquela pessoa que chora por qualquer coisa, porque o seu organismo produz em demasia, e assim sucessivamente. Porque falta regularidade elétrica de comando no sistema. Não existe uma comunicação correta e adequada. Então, quando você restabelece isso, a pessoa começa, ela passa a não ter mais depressão, porque a glândula responsável por produzir serotonina passa a produzir serotonina. Então, não tem mais depressão, não precisa mais de medicação. A pessoa que está triste, ou pessoa que está com insônia, porque a insônia também não é só falta de sono, é uma falta de sono provocada por falta de um hormônio também produzido por essas glândulas neurais. Quando esse hormônio não é produzido de maneira correta, a pessoa não consegue dormir. Quando ela passa a produzir esse hormônio de maneira correta, ela passa a ter então uma função de sono. Chega naquele momento e a pessoa dorme. Por quê? Porque está produzindo o hormônio correto. As glândulas neurais estão produzindo correto. Parkinson, existe um estudo científico que diz que tem uma substância chamada substância negra, que é produzida a nível da célula neural, do córtex, e a deficiência desse hormônio faz com que a pessoa perca o autodomínio sobre os seus comandos. Então ela começa a tremer, ela começa a não ter controle sobre o seu corpo físico, por falta de um hormônio que não é produzido, chamada de substância negra. Por que quando a pessoa começa a usar manta, ela começa a dormir sobre a manta, então começa a ter um restabelecimento? Porque essa célula passou a receber, ou passou a produzir esse hormônio de maneira correta, produz célula nova. Fígado se reproduz. Tu cortou a pele, tem uma célula nova que vai criar nova pele. Tu fez um machucado, um ferimento, o organismo se recupera. Né? Ele é inteligente. Mas quando eu tenho uma célula enfraquecida, uma célula que está sem energia, está sem a grande quantidade de possibilidades dela reproduzir, ela passa a ter osteoporose. Ela começa a produzir uma célula fraca, uma célula decadente. E ela começa a ter deficiência. Nesse caso, quando o organismo passa a produzir uma célula fraca, eu passo a ter uma célula doente. De uma célula fraca vai nascer uma mais fraca ainda, e assim subsequentemente. Aí vem o envelhecimento do corpo físico. Quando eu dou energia para o meu organismo, eu passo a ter uma célula forte, energizada, ela passa a produzir e a criar uma célula a partir dela também forte, energizada. Então eu vou ter uma jovialidade maior. O meu organismo passa a ter uma energia maior. Então a célula nova que está nascendo, ela nasce com mais energia. Essa é uma coisa simples e real que acontece no nosso dia a dia.
no nosso organismo. Né? Isso é fácil se você pegar uma mãe que está grávida e ela estiver anêmica, não se alimenta, não come o suficiente, vive tomando soro para não sei o quê. Possivelmente o filho, quando nascer, vai ser doente, vai ser fraco. E ele vai só começar a ter mais vitalidade quando for dado para ele vitaminas e alimentos para as células do seu organismo se fortalecerem. É a mesma coisa no nosso organismo. A célula que nasce a partir de uma célula é um filho. Fraco quando a mãe é fraca, forte quando a mãe é forte. Por que cuidar da coluna, né? Um cuidado que a gente tem que ter, porque a coluna, na verdade, é o pilar de sustentação do nosso organismo, e dentre a coluna saem pequenos nervos. São ramificações nervosas que comandam todo o nosso organismo. Quando a pessoa tem comum, dor de ciático, né? Aquela dor no ciático, porque o nervo esquiático está sendo prensado a nível de coluna lombar, por pressão, ou por esforço físico que a gente fez, ou por movimento mal que a gente fez, ou já pelo desgaste orgânico que a gente tem, e assim sucessivamente. Então a gente tem que cuidar da nossa coluna. Mas, por que começa a ter um desgaste intervertebral? Por deficiência energética. Se eu melhorar essa energia, eu vou ter uma melhora física. Benefícios, então, deste produto. Melhora a pressão arterial. Quando a pessoa não tem problema de heteroma nos vasos, ou de ateroma nos vasos, e passa a ter aqui uma boa circulação, a pessoa não tem mais inchaço, eliminou os líquidos em excesso, não precisa mais ter, o organismo corrige. Muitas vezes, se ela toma medicação, ela muitas vezes até tem que parar de tomar medicação para pressão. E para a pessoa que ainda não toma, está no controle, quando vê, normalizou. Não vai precisar tomar. Já estava numa lista de controle para começar a tomar medicação para pressão, não precisa. Hemorroidas. Então, a pessoa que tem problema de hemorroida, e a hemorroida que ela entra no mesmo processo, varizes, né? Então ela corrige a inflamação, porque a hemorroide e a varize é uma inflamação do vaso por uma deficiência na circulação e um acúmulo. Então ela vai auxiliar na circulação sanguínea, então ela vai corrigir o problema da hemorroida e vai corrigir o problema das varizes. Deficiência renal, problemas de epilepsia, né? Corrige fantasticamente o processo de epilepsia, porque a epilepsia é um distúrbio elétrico